Tudo bem, Nós, professora Marli? tudo, Que bom que tudo está aqui com bem, a você? gente. Doutor Lúcio em Tudo... breve está entrando aí também, daqui a pouco ele entra. Tô só limpando a câmera do meu celular aqui, porque tá imunda, né? E aí, como é que você tá, Valéria? Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. Tá certo, Vitória aqui. O Lúcio Vitória voltou voltou lá. agora o friozinho. Hoje É, deu um friozinho em Vitória. Cidade que é mesmo? quente, né? Nossa, e Mas nós hoje a aqui, gente tá com friozinho. coisa mais boa, que inveja boa, sabe? Porque aqui nós estamos no maior calorão aqui de Goiás, viu? É, Goiás é quente. É, Goiás é quente. Quando fez frio aqui, a gente achou que o mundo ia acabar, né? Verdade. Mas é um calor, a gente acaba se acostumando, né? Um lugar que eu achei assim, que eu fui conhecer, que eu achei quente, foi Cuiabá. Cuiabá, Mas, se você acha Goiás quente, Cuiabá é muito quente. Não, mas e eu tô olha, acostumada com calor. Eu achei Cuiabá quente, agora você imagina quem fica no lugar mais fresco. né? Eu adorei Uhum. Cuiabá. Eu falei bem assim, o pessoal falou assim, você voltaria para Cuiabá? Eu fui dar uma palestra na OAB de Cuiabá. Aí o pessoal, você volta? Eu falei, gente, volto. A culinária e os Deliciosa. peixes. O que é isso, gente? É, Porque aqui em Vitória a gente come peixe do mar, né? Água é. salgada. Uhum. Cuiabá é tudo água doce. Tudo Mas água eu doce. conheci cada peixe. Olha, é uma maravilha. Uma É, maravilha. e E realmente é a muito bom. cidade, assim, então, um local também é muito bom, tem uns pontos turísticos muito agradável. E eu fui recebida lá com a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Cuiabá. Pessoa, assim, me recebeu. Que recepção, gente. Volto. Em breve eu volto. Goiás eu vou conhecer também. Em breve eu tô Vai, aí. logo, logo. Deixa a gente começar a fazer os eventos presenciais aqui. Eu vou te convidar para você vir aqui em Goiás. Goiás é uma terra muito boa, tá? Goiás, o pessoal daqui é muito agradável. O pessoal Tem goiano pequi? tem pequi, tem frango caipira, Ah, tem. Nossa, aqui tem. A culinária daqui também é fantástica. Você vai gostar muito da o que culinária eu goiana. admiro é isso, é a culinária. A É, culinária, os pontos turísticos também, na cidade, sim, né? Mas aqui bem eu, pertinho daqui de Goiânia, a gente tem uma cidade muito boa. Se você gostar de cachoeira, a gente tem muita cachoeira aqui perto. Cidade que fica a cento e poucos quilômetros aqui de Goiás, que está duplicada, então é muito bom. Nós temos aqui também o Rio Quente, que é um rio de água quente mesmo, nós temos a pousada do Rio Quente, que nós delícia. temos um rio que passa dentro de um hotel muito bom também. Que E é um bom. lugar muito bom da gente. E eu gosto muito de ir lá. Então, assim, sempre que eu estou estressada, cansada, você dá um pulinho ali, uma viagenzinha básica de sábado, domingo, ali você volta renovada. Que bom. Eu conheci Pirinópolis. Uma Adorei cidade muito também. boa. É Pirinópolis cidade, eu comi uma tem cachoeira galinhada. lá. Eu comi uma galinhada com pequi que Deliciosa. perfeita. É, Perfeita mesmo. o piqui de Goiás é muito bom. Eu gosto muito daqui, ó. Né? Que bom. Gente, É, vão convidando aí os colegas, os advogados. Doutora Renata Vello, que bom é, te ver aqui. Renata, a sempre. gente fez mestrado na FDV juntas. É. Nossa, pessoa maravilhosa. Entrou o Gustavo Escobar, que é um colega nosso aqui também, previdenciarista, muito bom em marketing. Te sugiro, se você quiser fazer uma live em marketing previdenciário, sugiro que você chame ele, ele é muito bom. Ah, muito bom. É um Ana assunto que tá, né? Paula, A gente tem que aprender, não tem jeito. A gente tem que Cássia aprender marketing, Souza, gente. Não, eu vi o presidente da comissão de captação nacional, né, o Ari, que trabalhou assim ativamente sobre a nossa reforma. Aí o Gustavo já falou, opa, tá vendo? Me Já manda um gostou, direct, já. Gustavo. Tá Tem que botar certo. meu marketing para funcionar. Inclusive, ele está participando do IEPREV, do destaque do IEPREV lá, das... Não sei se ele está na revelação, eu já votei em você, viu, Gustavo? Só para te avisar que Que eu já legal, votei, vou viu? lá. Vou ver. Acho que ele está em Professor, revelação. professora Marli, eu vou chamar o Lúcio, que o Lúcio já entrou. Uhum. Vamos começar nossa live, que esse tema hoje é de supra importância. Muito bom Eu esse costumo tema. dizer, professora, aquela frase da Alice, né? Uhum. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho, qualquer lugar serve, né? Só que E tem depois não pode aquela. reclamar, né? Eu sempre falo isso, e tem aquela música também, né? Deixa a vida me levar. Não A dá. Vida cantora. leva eu. E a gente não pode fazer isso, né, professora? A Não. Marli é professora de Direito Previdenciário, Sim. coordenadora do EPREV, está aqui hoje
Muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. O tema de hoje é um tema que a professora Marli está bem atenada, Então, faz bastante no escritório, tá. é planejamento previdenciário. O doutor Lúcio está entrando e eu já vou com a pergunta. Deixa eu ver se ele já entra aqui, que eu acho que a internet dele não está entrando. Ele falou que ele mandou uma mensagem para mim que ele estava com problemas na internet. Esse tal de internet. Não, e hoje o Instagram também, hoje já deu uma judiada nas pessoas hoje o Instagram, né? Até para entrar hoje a live nossa, eu estava sendo bloqueada. Uhum. Hoje todo mundo estava tendo Deu, problema deu, para deu, deu entrar alguma hoje. coisa aí. Marli, a primeira pergunta que eu vou te fazer enquanto o Lúcio está aí ajeitando para entrar. Tá. O que é planejamento previdenciário? Porque parece uma pergunta fácil, mas não é. Não é. Então, o que seria planejamento previdenciário em si? O planejamento previdenciário em si é você organizar a vida do segurado antes da aposentadoria. A gente fala que é para você olhar todos os pontos, para você conferir falhas no CNIS, para você olhar todos os pontos para na hora da aposentadoria você ter escolha. Você não aceitar a aposentadoria que te der. Então, se você tiver feito um planejamento, você consegue escolher ali na hora da aposentadoria, você consegue escolher. Então, o que é um planejamento previdenciário? É você planejar de que forma você quer se aposentar. Então, as pessoas muitas vezes elas perguntam assim, mas quando chegar a minha hora de aposentar, eu não vou aposentar de qualquer jeito? Aí a gente entra naquela. Eu ainda brinco quando as pessoas perguntam para mim assim: você quer aposentar de qualquer jeito ou você quer aposentar com melhor benefício? Então, a gente hoje tem esse nome bonito de planejamento previdenciário, fala-se muito de fazer isso hoje, mas é uma coisa que eu já faço no meu escritório há muito tempo. Eu já faço, às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu vou demorar ainda a aposentar. Eu falo, então vamos corrigir logo o que você tem para corrigir, vamos fazer todo o acerto no seu CNIS, vamos conferir se a sua carteira de trabalho está conferindo com aquele que está no CNIS, vamos conferir se as contribuições que foram feitas, se essas contribuições estão constantes no CNIS. Então, a gente confere tudo isso para a hora de aposentar, a hora que a pessoa for de fato a aposentar, tudo está redondinho. A gente fala que é para ter bastante sucesso no processo administrativo. O porquê sucesso no processo administrativo? É para que você não precise de judicializar aquele benefício, aquele pedido, aquele pleito seu, para que seja conseguido na via administrativa. Então, a gente imagina que vai ser mais rápido, né? Então, o requerimento administrativo, a gente já sabe que isso aí é pré-requisito, não adianta tentar correr. Então, a gente vai precisar de fazer o requerimento administrativo. E melhor ainda, se você conseguir êxito na sua ação, no primeiro pedido, no processo administrativo, sem que você tenha que judicializar aquele pedido. Então, planejar hoje é o melhor jeito de você ter direito à sua melhor aposentadoria. O planejar, Marli, é para qual idade? Uma pessoa que tem 20 anos já pode pensar em planejar sua aposentadoria, te procurar e conversar com você sobre o planejamento, porque já que ela está querendo o melhor benefício, ela pode chegar para você no seu escritório, doutora, estou começando minha vida agora, já trabalhei em alguns lugares, o que você pode fazer para mim? 20 anos, eu não costumo fazer a aposentadoria da pessoa, pelo menos a gente pode fazer uma expectativa dela, um planejamento, mas aquele planejamento não vai ser o planejamento que ela vai se aposentar. Ao longo da vida laboral dela, ela vai precisar de efetuar mais alguns replanejamentos para que ela se adeque às alterações da lei. Por exemplo, em 20 anos, as alterações legislativas que nós tivemos no planejamento previdenciário, no planejamento, nas aposentadorias, nas concessões dos benefícios, foram muito grandes. Assim, são muitas de ponto, se nós falarmos de 20 anos, nós tivemos no mínimo aí umas 2 reformas, e eu digo reformas não através de emenda constitucional, mas nós tivemos grandes reformas através de MPs, nós tivemos grandes reformas que são feitas através de legislação, de lei, né? Então, assim, a gente teve muita alteração que reformaram a sua maneira de aposentar. Então, 20 anos eu acho que você pode planejar, sim, a partir dos 20 anos, da forma que você vai querer fazer a sua aposentadoria, mas eu acho que durante a sua vida laboral, para que você tenha direito ao melhor benefício, você vai precisar replanejar. O planejamento previdenciário que a gente costuma fazer e ser aquele benefício,
daquele planejamento que vai originar um benefício, normalmente a gente faz isso a partir... O meu planejamento eu faço ele com base de 10 anos, de 5 a 10 anos, para que a gente possa utilizar aquele planejamento e ser aquele planejamento daquela forma. Por exemplo, quem planejou antes de 2019, nós vamos ter que fazer um replanejamento. Porque eu planejei para que a pessoa fosse aposentar antes de 2019. Nós tivemos a emenda constitucional. Então, qualquer coisa que acontecer na vida laboral dessa pessoa depois de 2019, nós temos que replanejar. Aí entra novamente a necessidade de você verificar a regra de transição que essa pessoa se encaixa, a melhor regra para ela, naquele caso dela, e você fazer também o acerto das contribuições, porque agora as contribuições, um mês de contribuição hoje vai fazer muita diferença na vida daquele segurado, para completar, porque a base de cálculo também mudou, né? Então, eu digo que a gente só não tem como planejar hoje, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer algum planejamento, na pensão por morte. Porque a morte é uma coisa não muito prevista, né? Pelo menos a gente não tem como planejar uma morte. Mas, mesmo assim, clientes que chegam para a gente aqui, que são clientes que estão com uma doença terminal, mesmo assim a gente consegue planejar para que essa pessoa possa deixar um benefício para os filhos menores, a gente orienta como é que vai ser a concessão desses benefícios, qual é a documentação que essa pessoa tem que deixar já arrumado, para que os filhos não tenham problema na concessão do benefício de pensão por morte. Então, tem um monte de gente boa entrando aqui. O presidente do nosso Tribunal de Ética está aqui, Samuel. A Rafa. Oi, Rafa. Stefânia. Neuma, eu não estou me lembrando desse nome. A Keila. Tem um monte de gente aqui, gente. Um beijo grande para vocês que estão acompanhando, tá? Que bom. O doutor Lúcio não está conseguindo entrar, mas em breve ele entra e participa um pouquinho, porque eu acho que a internet dele está com algum probleminha. Hoje quem tem internet da TIM hoje passou muita raiva hoje. Nossa. A minha operadora é a TIM. Hoje pela manhã, vou contar um negócio para você. Pensa hoje que a raiva que essa operadora hoje me passou. Nossa, então, hoje, quem teve TIM hoje, aqui em Goiás, aqui a TIM hoje deu muito trabalho pra gente aqui hoje. Você sabe que lá no escritório eu adquiri agora voltei no passado, aquele pendrive da Vivo, que pode ser de outra operadora também, né? Para colocar, porque a internet no escritório, se der qualquer problema, eu tenho esse instrumento para fazer audiência. Senão a gente fica sem internet e a audiência não sai. Não sai. Doutor Lúcio, que maravilha! Conseguiu entrar! Coisa boa, hein? Eu tava no café. Olha aí. Eu tava no café aqui do lado do escritório, mas a internet já tava muito ruim, o sinal não tava pegando bem. Fui fazer um teste e me dei mal. Pois é, você queria uma live no café, você queria um café com conversa, né? Não deu certo. Pois é, eu queria tomar um cafezinho com vocês hoje. Viu? Vai ficar bebendo café. Vai. Mas sair correndo e ir pro escritório. Ainda bem que era aqui do lado. Ainda bem, menos mal. Entrou boa noite a todos. A Carla também entrou aí agora, ó. Muita gente boa entrando aí para poder olhar a gente. Brenner também. Oi, gente. Lúcio, a gente já tinha começado a conversar, Lúcio. Ela estava perguntando sobre por que fazer um planejamento, qual o tempo necessário do planejamento. Então, assim, a gente, do previdenciário, eu até falei para ela uma coisa, que planejamento, o nome é novo, né? O planejamento, a palavra é nova, mas só que a gente já faz planejamento há muito tempo. A gente já está no previdenciário há bastante tempo, a gente já faz planejamento há bastante tempo, né? Então, tá na moda falar isso agora, mas a gente já faz há bastante tempo, né? Verdade. Esse dia eu estava comentando que você tem um planejamento completo e tem um planejamento, né? Porque não tão abrangente, porque a gente, para fazer uma petição, fazer uma pedido de aposentadoria, hoje você tem que fazer cálculo. E querendo ou não, você está fazendo um planejamento. Só que alguns são mais complexos do que outros. Eu falo sempre isso, porque a gente não pode dar entrada num pedido sem fazer o cálculo. Tem gente que pode ter uma redução do benefício numa revisão mal
mal pleiteada, mal calculada, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido também. Nós estamos falando justamente disso. Olha, tanta gente boa aqui, a Carla, a Gisele, a doutora Cairo Monteiro, o Erivelton, muita gente boa aqui, manda beijo para esse pessoal aí, ó. Aí é o seguinte, ó. Sabe quem tá aqui? O Luiz, da Luju também tá aí, ó, o Luiz, CWP da Luju. Luizinho, um abraço, Luizinho. Tá tudo aí, ó. Então, é o seguinte, essa forma que você tá falando, eu falo que isso são análise de documentos, mas já na hora que a gente vai peticionar. O planejamento que eu estava explicando para ela é pré-aposentadoria. É para quando a pessoa, antes de aposentar-se, ela planejar para escolher o melhor benefício, para ela poder escolher o benefício que vai... Gente, a gente não vai falar que o benefício hoje ele vai ser substitutivo de remuneração de salário, que não dá para ser mais, né? Mas que vai atendê-lo da melhor forma possível. Aí, ó, o Luiz mandando abraço para vocês aí. Então, assim... Valeu, Luiz. Que vai ser o melhor jeito que a pessoa vai conseguir se aposentar. Então, esse planejar de cálculos que a gente faz nas pensões já é dentro já com a aposentadoria já não é consolidada, mas você já viu, já implementou as condições pessoais da pessoa para poder aposentar. Esse planejamento que a gente hoje tem feito bastante após essas mudanças, alterações legislativas, a pessoa ainda não implementou as condições. Aí a gente vai fazer esse planejamento para quê? Para a gente poder fazer o que eu penso que a gente pode fazer, suprir lacunas. Oi? Marli, volta. Oi, Voltou. Voltei. Entrou uma ligação aqui, deixa eu só mandar aqui, porque um cliente aqui que teve um acidente de trabalho. Nossa. Mas isso... Quer responder aí, fica à vontade. Eu já estou respondendo aqui, eu já te ligo. A gente que é multiprofissional é uma brincadeira, é muito... Né, a gente trabalha... Pronto, já... Verdade. Recebi a ligação. Então, esse planejamento que a gente estava falando, Lúcia, para que ele serve esse planejamento? Ele serve para você poder verificar qualquer pendência que a pessoa tenha no CNIS, para verificar se o que está constante no CNIS está batendo com a carteira de trabalho, se tem contribuições dele, lacunas em aberto que precisam ser cumpridas, se tem várias, para você poder, como é que faz daqui em diante, para poder, se eu consigo majorar o valor da minha aposentadoria, depois da emenda, qual que é a melhor regra de transição que eu me encaixo nela? Então, seria mais ou menos para poder fazer esse planejamento para quem ainda não implementou as condições de aposentar ainda. Então, eu acho importante a gente fazer isso no escritório e eu já fazia isso quando se falou na PEC 287. Então, já fazia isso lá em 2017, já fazia bastante esse pré-aposentadoria, esse antes de aposentar, para a gente saber qual seria o impacto das emendas constitucionais que teriam nas aposentadorias. Então, é muito importante que o advogado aprenda a fazer o planejamento previdenciário, porque outra coisa, às vezes as pessoas têm muitos vínculos, professor, enfermeiro, são pessoas que têm muitos vínculos. Então, às vezes, as pessoas estão contribuindo acima do teto da Previdência. Eu peguei agora um caso desse, foi bem interessante. É um médico e ele tinha três vínculos, além do consultório dele, que ele era o empresário, no caso. Ele era o dono do consultório. Então, ele tinha 3 vínculos e ele contribuía em todos os vínculos que ele tinha, além do consultório, que ele atendia vários planos de saúde. Então, é um planejamento previdenciário tributário, porque ele está contribuindo acima do teto, está perdendo dinheiro, porque para ele vai fazer a menor diferença, e aí você faz o planejamento para que ele faça as contribuições apenas no valor do teto, e aí você tira alguns locais onde faz o desconto, né, do prestador de serviço ali, ou de empregado, para que não tenha as contribuições dele não sejam afetadas, para que ele não tenha nenhuma afetação na hora da aposentadoria, entendeu? Verdade. Então, eu acho muito importante. Como é que vocês têm feito no escritório de vocês sobre esse assunto, sobre planejar? O que eu acho interessante, Marli, no planejamento, é aquela possibilidade de você falar com o seu cliente qual é o momento ideal de se aposentar. Porque muitas vezes a pessoa te procura,
Aí você faz aquele planejamento completo, que o Lúcio falou aí, né, Lúcio? Um planejamento completo. Estudou toda a vida dele, se ele trabalhou no trabalho rural lá atrás, se fez Escotex, se não fez, se tem processo trabalhista para majorar um benefício que ele tem lá no passado, esse benefício pode ser majorado e ajudar a aposentadoria dele. E também para você falar para o cliente o seguinte, é dessa forma que você vai aposentar. E o cliente pode chegar para você, Marli, doutora, não quero aposentar agora. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma previdência privada, eu vou fazer um investimento para complementar a renda. Porque a pior coisa que o ser humano pode ter é uma aposentadoria feita sem planejamento e você olha o seu valor da renda mensal inicial, não era isso que eu imaginava. Eu não vou conseguir viver com esse valor. Esse valor é muito aquém. Eu tenho uma família para sustentar. Não consigo com esse valor. Então, o interessante do planejamento é ele saber o quê? Eu vou me aposentar, a aposentadoria vai ser essa e o valor é esse. Marli, agora não, segura aí, não dá entrada. Por quê? Eu vou reestruturar a minha vida financeira, porque esse momento agora, atual, eu estou com uma filha fazendo medicina. Então, eu não posso me aposentar com esse valor. Prefiro estruturar a minha família para depois chegar e vir aqui novamente e pedir minha aposentadoria. Então, ele pode ter a preferência, ele pode ter a opção de aguardar um pouco. E quando ele vai no INSS sozinho, do nada, e dá entrada na aposentadoria dele, ele imagina uma coisinha na cabeça dele, ele fala assim, eu acho que eu vou ganhar X. Porque eles têm essa noção, assim, ele fala, pelo que eu trabalhei, eu vou ter uma renda que vai dar para me segurar aí por um bom tempo. E aí tem a surpresa do INSS, não dá. Então, o planejamento previdenciário, essa tentativa nossa, que a gente está sempre buscando o melhor benefício, é para mostrar para ele o seguinte, olha, o valor da aposentadoria é essa e a aposentadoria é essa. E até porque o planejamento, necessariamente, não é planejamento, significa que você vai entrar com aposentadoria nesse ato. Você pode respirar, você pode decidir a sua vida. E também você pode depois voltar, daqui a 6 meses, é igual você falou, olha, tem umas contribuições aqui, você pode pagar. Marli, eu não estou com dinheiro agora, mas daqui a 6 meses eu volto aqui, a gente faz uma nova avaliação, porque o planejamento previdenciário, ele não é definitivo para agora. Ele pode chegar no seu escritório e falar, Marli, vamos atualizar esse planejamento sempre? Esse ano eu vim cá, a lei mudou, se a lei mudar também eu vou me readaptar, eu vou fazer de novo o planejamento, vamos fazer uma revisão nesse planejamento. Mas o passo principal é iniciar o planejamento. Porque tem documentos que um ser humano que te procura hoje, para ele conseguir, imagina um ser humano que falou assim, Marli, eu tenho uma atividade rural, mas é lá em tal lugar, tem que buscar, como eu faço isso? Então, vamos dar o caminho da pedra para o cliente. Quando você voltar, a gente continua o seu planejamento. Porque esse período aqui vai ser importante. Ou, eu tenho um período que eu não contribuí, será que dá para contribuir? Ou outra coisa também, Marli, tem muitos clientes que chegam no meu escritório, segurados, que estão aí tentando pleitear a aposentadoria, que está contribuindo errado. O povo fala assim, doutora... Contribui com o salário mínimo e quer aposentar com teto. Também. E ele fala assim, doutora, eu sou autônomo. Aí eu pergunto, cadê o documento comprobatório que o senhor está exercendo a atividade? Aí, não tenho. E vai ser reconhecida essas contribuições. Você vai ter que provar, porque agora a lei mudou. Então, o bom do planejamento que eu vejo é essa facilidade da pessoa fazer a opção. Esse ano eu não quero, ano que vem talvez eu possa me aposentar e eu vou trazer os documentos para a doutora, que a doutora pediu, para melhorar a minha aposentadoria. Porque sem esses documentos, a doutora não consegue nem andar um passo à frente. Não. Então, isso que eu acho o máximo do planejamento. Eu acho interessante você falou essa questão de assusta muitas vezes o cliente, eu não quero aposentar por esse valor agora, vou me preparar, vou procurar uma previdência privada. Um dos questionamentos que eu mais tenho percebido dos clientes é o que eu faço para poder aumentar a minha renda. A gente já avalia, você vai se aposentar daqui a 2 anos, daqui a 3, ou o ano que vem, mas eu posso pagar mais? Quanto que eu preciso pagar a mais para poder me aposentar com um valor melhor?
E às vezes tem clientes que a gente faz uma simulação, aí fala, não, eu quero ver se eu pagar tanto, melhora. Será que a diferença compensa? E isso tem sido de grande valia na hora do planejamento, porque Exato. o cliente ele vai se programar, inclusive, para poder, durante mais 2 anos ou 3 anos, despender um valor maior de contribuição para a Previdência, já visando a sua aposentadoria. Claro, isso é muito mais fácil quando a gente fala de contribuinte individual, né? Isso. Agora, é Empregado interessante. fica mais complicado. Empregado fica mais complicado. Mais complicado. Mas a gente tem muitas vezes, Mari, eu já encontrei também alguns clientes que são empregados e trabalham com uma outra atividade. Poderiam estar, por exemplo, trabalham como vendedores. Tem muita gente que é empregado, mas à noite tem uma barraquinha de alimentos, de cachorro-quente, faz um churrasquinho, ou trabalham como prestador de serviço, uma outra atividade. E muitas vezes eles não sabem que eles não somente podem contribuir também com essa outra atividade, como deveriam. Deveriam. Então, eles, tá além de atividade remunerada, né? Então, isso, além de ser importante, porque é uma contribuição obrigatória, vai aumentar a renda deles. Vai ser uma atividade concomitante, mas vai melhorar na hora da aposentadoria. Vai aumentar, o benefício vai ficar maior. Vai melhorar. Vai. Outra coisa, olha aqui, a live, Cristina, essa Cristina fez um elogio ali, que eu tenho que falar um beijo para ela. Olha para você ver aqui, ó. Marli, nossa musa previdenciária em Goiás. Beijo para você, Cristina, viu? Alexandre, Renata Bernardes também é daqui de Goiás. Tem um monte de gente de Goiás aqui acompanhando a gente. Um beijo para vocês, gente. O que é agora? Vai ficar salvo no perfil da Valéria. Isso. Olha só, o que a gente falou de planejar e replanejar a aposentadoria. Antes de você entrar, você e a Valéria, a gente estava conversando sobre planejar e replanejar a aposentadoria. E aí eu costumo falar que a gente faz um planejamento e ele vai ficar mais ou menos, a gente vai colocar aí 5, no máximo a gente vai planejar aí uns 10 anos para frente. A gente não consegue planejar a longo prazo, né? Então, a gente faz um planejamento nesse sentido. Mas o que a gente mais busca no planejamento é a gente alcançar desse cliente tempos pretéritos, por exemplo, tempo em atividade rural. Outra coisa importante que a gente tem que buscar, às vezes aquele cliente ele trabalhou, ele exerceu atividade especial, exposto a agente nocivo, e ele não sabe que aquele tempo dele ele pode ser computado de forma diferenciada, e aí a gente já documenta ele naquele período ali, já para que quando ele for pedir aposentadoria, ele já está com tudo redondinho. Outro ponto, ele exerceu atividade para um outro regime de previdência, por exemplo, aí ele exerceu atividade no regime próprio, ele foi servidor público, como é que ele vai fazer para pegar aquela CTC para a gente poder trazer ela ali para o INSS, se ele não for utilizar esse período lá no regime próprio dele de previdência, ele ainda continuar trabalhando lá. Então, o planejamento previdenciário hoje, ele é uma das coisas mais importantes para o cliente, para que ele possa ter a melhor aposentadoria. E eu ouvi de um colega que faz bastante regime próprio aqui, e ele fala pra gente, ele falou para mim aqui, olha, Marli, às vezes você fala que, eu falo que a gente tem que entender um pouco de tudo. Nós, do Previdenciário, a gente tem que entender de regime próprio, a gente tem que ter humildade de dizer quando você não sabe fazer, e fazer parceria com colegas que sabem fazer. Você tem que entender um pouco de regime militar, e se você não tiver regime militar, você precisa fazer parcerias com colegas que façam regime militar, para que você não provoque no cliente, às vezes você faz uma coisa julgada e você provoca nele, às vezes, um problema para a vida inteira, porque você fazer relativização de coisa julgada é muito mais complicado. Nós tivemos um caso agora aqui de regime próprio de Goiás, estadual, em que o salário dele, como ele ainda não, ele é anterior a 2003, então a aposentadoria dele seria de uma forma diferenciada. Só que ele tinha um tempo do INSS, ele também exercia atividade no regime geral. E aí, o que a colega fez? Ela pegou aquele tempo dele do regime próprio
onde ele ainda estava na ativa, e ela levou ele todo para o regime geral da Previdência Social, onde era limitado ao teto. Não. E aí, quando ela percebeu o que ela tinha feito, porque aí alguém falou para a cliente, não, você não tem que aposentar no teto do INSS, você pode aposentar aqui, você não tem teto. Sua aposentadoria aqui seria 12 mil e alguma coisa. E aí, quando ela veio me procurar, eu falei, olha, dava para você ter feito as duas, porque ela tinha tempo nas duas, ela não precisaria de usar esse tempo do regime geral. Deixava o regime geral, ela aposentava no regime próprio dela lá e deixava ela no regime geral. Deixava do regime geral, depois se conseguisse uma, a gente ia ver o percentual que ela ia poder ficar desse outro benefício, mas seria um complemento para ela. Você aqui realmente se bobeou. E aí eu passei para ela, porque ele é ex-procurador de lá, do Goiás Prévio, eu passei para ele, falei, olha, você faz parceria com ele, porque se tem alguém que vai conseguir reverter isso aqui na via administrativa, vai ser ele. O INSS, eu indico para você não sacar o benefício, para não configurar a aposentadoria, você não faça isso. E você procura alguém para reverter isso aqui lá dentro do Goiás Prévio, lá dentro do regime próprio. Então, é muito complicado você, sem conhecer dos 3 regimes, sem você conhecer dos outros regimes, você fazer um planejamento previdenciário utilizando o tempo de outros regimes. Então, assim, o que eu indico é que estudem ou façam parcerias com outros colegas que trabalham nessas áreas. Alguém, o Eduardo, Eduardo Pinheiro, ele fez uma pergunta: quem contribui para o IPAJM? Deve ser algum instituto, né, de previdência, né? É o Instituto dos Servidores do Estado, Espírito Santo, aqui. Ah, tá ok. Regime Aqui o nosso é próprio. Goiás Prévio, né? E aí Aqui é o regime próprio para a JM. IPAJM. E também para o INSS, na função de professor, consegue reaver depois o que está contribuindo para o regime geral? Depende. O que você contribui lá para o IPAJM o valor é superior ao teto? Se for, você não precisa. Mas como são regimes diferentes, você vai ter que fazer as contribuições dos dois, está exercendo atividade remunerada nos dois. Entendeu? Verdade. Porque rever a contribuição só se for acima do teto, você já contribui no teto, mas não é para o mesmo regime, são regimes diferentes, você está conseguindo benefícios para cada regime. Por enquanto, a gente não vai falar de acumulação de benefícios, de aposentadorias, porque a gente está numa celeuma com relação a isso, né? Eu acho que isso logo vai chegar, ou no STJ ou no Supremo, para discutir esse assunto, sobre essa acumulação. Aqui nós tivemos aqui em Goiás várias pessoas que trabalham em economia mista, ou seja, não são nem servidores públicos, são em regime de economia mista, e que foram demitidos porque foram aposentados pelo INSS. E aí eles foram obrigados a abandonar os cargos. Eles foram demitidos porque eles não eram mais para continuar na ativa, por conta daquele artigo 14 da emenda constitucional. Então, isso já está discutindo sobre esse assunto, porque as pessoas elas ainda estão em idade laboral, né? Então, eu acho que se você está contribuindo para 2 regimes, você vai aproveitar os benefícios de cada um dos regimes. De cada um. Eu consegui agora aqui... Ele até falou aí, professor e policial civil. Ah, professor e policial civil. Não, para cada ele pode aproveitar algum período ou pode ter 2 aposentadorias, né? Foi o exemplo que você deu anteriormente, né? Ou ele deixa e tem as 2 aposentadorias, ou ele aproveita de um regime para o outro. Aproveita o mais benéfico, né? O que tem um salário maior. Ele pode carregar de um regime para o outro, você pode carregar, Eduardo. E eu consegui agora, antes da emenda constitucional, um caso super interessante de um servidor do Estado, e ele também ele trabalhava numa estatal aqui, mas era CLT, então era regime geral, e a gente conseguiu aqui, ele foi aposentado por invalidez pelo INSS, e ele foi readaptado pelo Estado. Ele teve uma doença nos olhos e ele deu uma cegueira. E foi bem interessante porque eu achei uma jurisprudência do TRF1 aqui, em que ele fala que cada regime dá o benefício para cada contribuição, para a fonte de custeia que ele tá regulado ali, digamos assim. E eu consegui, porque ele na revisão do INSS, naquela ACP, eles verificaram que ele estava
exercendo atividade laboral no Estado e que ele estava aposentado por invalidez no INSS. E aí eles suspenderam o benefício dele para que ele pudesse fazer a defesa. E quiseram caçar a aposentadoria dele, cessar, e caçar tudo que ele tinha recebido. Era um valor, assim, impagável. Ele recebia quase o teto da Previdência. E aí eu fiz a defesa dele administrativa, o INSS não aceitou, e eu falei que no INSS ele não foi avaliado nas duas funções, ele foi avaliado apenas na função que ele exercia na CLT, onde ele exercia por CLT, no regime geral, e não foi avaliado para a função que ele tinha sido readaptado no Estado. Aí o INSS, lógico, indeferiu, e eu já fui para a via judicial, consegui uma liminar, para o INSS não cessar a aposentadoria dele e não cobrar dele. A liminar foi confirmada na sentença agora, saiu a liminar na sentença, e durante esse período eu consegui aposentá-lo no Estado também, a readaptação dele, ele teve um agravamento muito grande, e ele foi readaptado para aqueles professores, para alunos especiais. A gente está falando de inclusão agora, quando você está falando agora muito de inclusão, né? Então, sim, ele foi um desses professores que foi para esses alunos readaptados. Ele tinha um problema nos olhos e ele foi dar aula, ele aprendeu a ler Braille, ele aprendeu a estudar, né, em Braille, então ele foi ensinar para pessoas que tinham problemas de perda de visão. Então foi muito interessante esse caso dele, e a sentença dele saiu agora. Agora que eu digo assim, já transitou em julgado, a INSS não recorreu da decisão, e até porque a decisão que eu tinha, e foi inclusive a decisão utilizada pelo magistrado, era do TRF1, que vem mantendo a decisão. Então, aqui, se ele fosse recorrer para o TRF1, o INSS já saberia que seria aquela decisão, então a sentença transitou em julgado. Então, foi muito interessante, eu acho, esses casos, pegando o gancho aí do Eduardo, de duas funções, uma no regime geral e uma no regime próprio, Eduardo, cada um tem o benefício que estiver previsto ali naquele regime de previdência. Então, você aproveita cada um de acordo com o custeio que você tem ali. Então, esse aí eu consegui duas aposentadorias. E esses no Estado, dependendo do tempo em que a pessoa ela efetivou no Estado, ela nem sujeita ao teto previdenciário ela está. Então, seria bem interessante você manter os dois. Muito bom. Eu não sei se você tem pego aí na sua região muitas questões de revisão. Eu peguei recentemente um outro caso aqui, do cliente, a gente fazer um planejamento previdenciário de quem já está aposentado. É o replanejamento. É o replanejamento, porque, por exemplo, eu tenho visto casos de que você faz o planejamento com a data retroativa, a DIB dele, né? Data de início do benefício, para quem não está habituado aqui, está assistindo a gente. E a gente verifica que ele poderia ter se aposentado com benefício muito melhor lá atrás. Às vezes, antes da reforma, ele tinha um direito adquirido que não sabia. Aí veio se aposentar só depois da reforma. Isso tem sido muito interessante, a gente fazer o planejamento retroativo. Isso, e o cliente fica e o contribuinte individual também te verifica, você poderia ter recolhido lá atrás, ou tem atrasado, você pode recolher ainda. Então, você não perdeu a qualidade de segurança na maioria das vezes, mas ficou aqueles buracos, né? Então, aquelas lacunas. Tem sido muito interessante. Muito também, e você falando disso aí, Lúcio, que eu acho bem interessante a pessoa observar isso com questão da revisão, de uma coisa que você falou antes, às vezes a pessoa ela não vai entender, ela vai falar assim, mas eu tenho que pagar a lacuna, eu vou ter que pagar ao invés de receber, aí a gente mostra para ela o ganho financeiro pela expectativa de vida que ela vai ter. Eu acho muito interessante você mostrar para ela, olha, você vai pagar 1.000, mas você vai ganhar 2. Olha, você vai recuperar esse dinheiro aqui em tantas contribuições, você vai efetuar tantos mil de contribuição, mas você vai ganhar tanto de salário de benefício. Lógico que a gente hoje, ainda mais depois da Covid, você não tem como fazer assim, essa expectativa de vida de verdade, né? A gente vai pela tabela do IBGE, que ainda está valendo, né? Mas ainda está valendo, então a gente vai por ela. Mas
você mais ou menos você analisa a expectativa de vida que a pessoa vai ter ali e você fala para ele, olha, você vai investir tanto, não é gastar, é investir. Você vai investir tanto e você vai ter de retorno, seu retorno financeiro vai ser de tal valor. Então, você pode, eu acho que essa é a melhor parte quando o cliente está em dúvida de pagar para você fazer o planejamento previdenciário ou não. É você falar, olha, o seu retorno financeiro vai ser de tanto. Ah, mas eu vou ter que pagar. Eu falo, vai, você paga esse percentual, esse valor aqui, mas você vai investir. E outra coisa, quando eu falo dos últimos 5 anos de você fazer planejamento previdenciário dos últimos 5 anos, olha por que eu acho interessante. Esse é o tempo que você pode fazer o pagamento das parcelas, das lacunas que você tem em atraso, no caso de contribuinte individual que tem inscrição em aberto. É o tempo que a pessoa vai fazer o parcelamento, ele vai pagando as parcelas que ele está devendo, e o que vai acontecer? Ele vai continuar pagando, eu brinco, ele vai pagar uma atual e uma vencida, e nesses casos em que ele vai pagar a atual e a vencida, quando chegar ao final dos 60 meses, ele já vai ter implementado toda a carência e vai ter feito todas as contribuições, e o mais interessante, ele vai poder fazer as contribuições, lógico que a gente está fazendo com planejamento de percentuais de valores de salário de PBC, né, de período de base de cálculo atual. Mas a gente está falando disso para quando ele for aposentar, você faz a DIB dele futura, né? E aí você vai ver qual vai ser o valor da RMI dele, o valor do salário de benefício dele, qual será o valor do salário de benefício dele. Então você vai mostrar para ele que ele não vai ficar caro para ele, que ele vai pagar parcelado, né? O decreto 14010 de 2020, ele fala que você não tem juros nem multas, né? Então não vai ser um valor que ele vai pagar e vai pagar um valor menor, vai parcelar aquilo, isso não vai acarretar nenhum problema financeiro para ele. E aí, ao final dos 5 anos, ele já vai estar com a aposentadoria dele e tudo resolvidinho. Esse é o melhor planejamento que eu acho. Sabe? Quando a pessoa chega aqui, faltando 5 anos para aposentar. Tá redondinho, né? Tá redondinho. Aí a gente até falou, Luz, para que a gente faz planejamento previdenciário? Para que a gente, quando a pessoa chegar para aposentar, a gente consiga aquilo na primeira instância administrativa, no balcão ali do INSS, ou pelo INSS digital, que eu não gosto de balcão. Então, na primeira tratativa com o INSS, você consiga já o melhor benefício para aquele cliente. Porque eu faço uma petição e eu já coloco o tempo dele, tá tudo no CNIS, eu já puxo para fazer pelo CNIS, e eu já coloco, inclusive, a RMI que aquele cliente vai ter. Então, assim, tipo assim, olha, eu quero esse valor, tá? Então, é mais ou menos a expectativa. Eu até aceito que seja um valor um pouquinho diferente. A gente sabe que dá valores reais, valores diferentes, mas é aquele valor ali que o meu cliente ele investiu para ganhar isso aqui. Então, esse é um planejamento que eu costumo fazer aqui no escritório. E outra coisa, gente, cobrar pelo planejamento, né? Monetizar. Claro. Verdade. A doutora Ana Cristina, advogada aqui de Vitória, Espírito Santo, colocou bem aí, e é isso mesmo, Ana Cristina, investimento. Pagar um advogado previdenciarista para fazer o seu planejamento é investimento. Bem como a professora Marli aí, bem relatou aí sobre esse investimento. O que vai ter, né? O que acontece, Marli, que eu tenho visto muito no meu escritório, basicamente, são pessoas que poderiam lá atrás se aposentar com pessoas com deficiência física e não pediu, porque ele próprio achava assim, doutora, mas quando eu estou conversando com ele, aí ele vai, doutora, mas minha deficiência era mínima, eu nem sabia que eu poderia ter pleiteado a aposentadoria pessoas com deficiência física, então nem me toquei nisso. Isso tem preço demais no escritório. Não, uma das queixas que a gente conversou, eu falei, acho que no nosso congresso, tivemos um congresso aqui recente, eu estava questionando justamente isso, Valéria e Lúcio, a falta de informação que é chegada para o segurado. A informação que o segurado tem é que a previdência ela é deficitária, que não compensa você investir, que não compensa você contribuir. São essas informações que são passadas para os segurados. A gente não tem para o segurado a informação de que contribui, porque contribuir é investimento.
Olha, você que tem deficiência, você pode aposentar 5 anos antes. Olha, você inclusive, você Isso. pode aposentar-se você pode aposentar com a deficiência, o seu cálculo é diferente, você tem 100% do seu salário de benefício, você não teve alteração nenhuma na emenda constitucional 103. Então, assim, não existe, eles não divulgam isso para os segurados. E eu acho que essa é uma informação que ela tinha que ser bastante difundida para os segurados, sabe? Assim, vamos falar. Nós tivemos agora um programa de prevenção de emprego e renda, mas não falou para o segurado que teve a suspensão no contrato de trabalho que a empresa não iria pagar a contribuição previdenciária para ele, que ele poderia contribuir se ele quisesse, para aproveitar aquele tempo para carência ou para tempo de contribuição, que ele poderia contribuir como facultativo, né? Então, não avisou isso para ele. Então, você pega um cliente agora que a gente está findando esses contratos, né? A suspensão desses contratos agora. Esse cliente chegar no seu escritório para um planejamento previdenciário, você vai perceber que aquele período dele fez diferença se ele tiver prestes a se aposentar. Vai estar constando ali que ele estava com vínculo em aberto, não vão ter contribuições previdenciárias. Se você for advogado da empresa, a empresa está sujeita a uma execução fiscal pelo INSS, porque não vai constar a informação de que aquele segurado estava em suspensão do contrato de trabalho, então a empresa vai ser devedora da Previdência Social, e aquele cliente também, o segurado, não foi falado para ele, olha, você pode contribuir, você está pertinho ali de aposentar, e você tem que fazer suas contribuições previdenciárias. Não foi falado, o advogado que fez a suspensão do contrato de trabalho, na maioria dos casos foram os contadores que fizeram a suspensão dos contratos de trabalho, não informou para os segurados, caso a caso, olha, você falta tanto tempo para você aposentar. Então, o planejamento previdenciário, ele vai além do que a gente está conversando, ele vai muito mais além, ele adentra a empresa para quem faz consultoria na área trabalhista. Eu falei, é um nicho na área trabalhista. Você não quer advogar no previdenciário, mas aprenda a fazer planejamento previdenciário, porque você está dentro da empresa. Eu fui chamada para fazer uma palestra numa empresa que tem 700 empregados. E lá eles exercem atividade especial. Eu achei muito interessante que a empresa falou, não, esses empregados para mim me são interessantes. Eles estão aposentados especial, mas estão todos trabalhando aqui. Eu falei, tá, mas a aposentadoria especial não pode voltar para a mesma atividade. Aqui, alguma coisa errada não está certa, né? Eu falei, mas como assim? Falei, nós temos 120 aqui nessas condições. A gente verificou agora que a gente tem 120 empregados, que eles estão aposentados, a aposentadoria dele é especial, e eles estão trabalhando normalmente. Na mesma atividade. Voltou a trabalhar na mesma atividade. É a falta de conhecimento, né? Aí ele falou, como é que eu faço para esses empregados não serem penalizados? Falei, olha, cada um tem que ser analisado, esses 120 analisado caso a caso, e porque não foi informado para eles na aposentadoria que eles deveriam afastar-se daquela atividade. E se você desse para ele essa opção de afastar da atividade, talvez ele nem quereria aposentadoria. Talvez ele não fale, não, eu não quero essa aposentadoria, eu vou esperar mais tempo. Isso é planejar. É um cachorro. Meu cachorro. Até me assustou. Então, isso é planejar. Tá. Isso é planejar. Eu de Valéria. Mas você estava falando uma coisa. Ele teve um pet aqui, eu acho. É por isso que ele latiu, porque o Pet Charme, o Pet Shop entrou. É por isso que é verdade. Pet Charme. O Pet Charme entrou. Bem-vindo aí. Viu, gente? Bom de live Não sei quem é do Pet Charme, mas... Até o cachorro ficou estarrecido com esse funcionário que voltou a trabalhar na atividade especial. Aposentado por especial e voltou a trabalhar na mesma atividade. Até o cachorro... Mas é porque nós temos um participante chamado Pet Charme aqui, Valéria. Então o Pet Charme entrou e o cachorro latiu com o Pet Charme. Foi cumprimentado. Seja bem-vindo também, Pet Charme. Né? Coincidência. Só percebeu. Mas vou aproveitar o ensejo para falar o seguinte. Quem é do IEPREV, nós coordenadores já temos um conhecimento mais amplo disso, mas também quem assina o prêmio, né? E quem também pode assinar o simulador separadamente, quem faz as pós-graduações do IEPREV tem acesso ao simulador. É muito importante a gente lembrar que o simulador do IEPREV, ele traz todos esses dados
de planejamento futuro que Mari estava falando. Então, o simulador do EPREV, você consegue ver qual é a expectativa de vida da pessoa, Sim. falta 3 anos para aposentar. Então, quanto que você vai investir nesses 3 anos? E o simulador ainda demonstra para a gente em quanto tempo você vai recuperar esse valor investido já recebendo a aposentadoria. Exato. E depois, por exemplo, a sua expectativa de vida aí, 80 anos, vamos chutar. Ele diz quanto que você vai receber até completar 80 anos. Então, é fantástico. Eu tenho visto de uma forma assim, muito gratificante essas informações que o simulador traz para a gente. Então, não precisa ficar procurando aí, vou para o IBGE, vou procurar essas informações, ficar fazendo cálculo aqui na mão, na calculadora. Não. Ele traz tudo isso para a gente. No relatório final, ele traz todas as informações para a gente. Traz qual que é a regra de transição melhor para o segurado, qual que é o valor do investimento que ele vai fazer para poder pagar as lacunas, qual que é o retorno financeiro que ele vai ter. Eu uso bastante o simulador do IEPREV, e a gente, lógico, fazer cálculo na mão eu fazia antigamente, para fazer da aposentadoria especial eu fazia os cálculos na mão. E outro dia eu fui fazer e eu estava... Falei, será que eu ainda consigo fazer o cálculo manual, né? E eu fiquei pensando se eu sabia fazer o cálculo. Mas quer saber, eu nem vou testar se eu sei fazer o cálculo manual mais. Só que tudo isso, a gente, lógico, gente, que a gente não vai conseguir. A professora Ana Júlia está aqui também, avance. Oi, professora. Tadélia, a Cristiane Câmara também está aqui. Então, assim, a gente fazer na mão, gente, a chance da gente errar é muito grande. Então, normalmente eu faço o planejamento, quando eu vou fazer um planejamento com valores de investimento e de retorno financeiro, eu faço esse cálculo. Eu brinco, não dá para vocês verem, ali atrás da minha mesa tem uma pasta que eu vou fazer um planejamento utilizando tempo rural. Eu falei, me traz tudo que você tem de tempo rural. Ele me trouxe uma caixa enorme, e aí minha secretária falou assim, doutora, mas essa caixa que tá aqui, eu falei, deixa aí, porque o fim de semana meu vai ser joia, porque eu tenho que esparramar em cima da mesa, a gente tem que ter essa paciência para você poder separar a documentação que vai ser útil para você. E é bom que o cliente traga tudo para você. Tem foto, ali tem foto de binóculo, lá dentro tem um monte de coisa que a gente vai ver se necessita disso, mas é para fazer um planejamento. Ainda não está na idade de aposentar. Eu vou apenas fazer a utilização do tempo rural dele. Do rural dele. Então, é bem interessante. E a questão de fazer, eu faço realmente planejamento em um dia, no outro dia eu vou lá e refaço aquele planejamento para saber se eu não deixei de colocar algum tempo. Eu confiro tudo para que a gente acerte o máximo possível. Para quando a gente colocar ali na petição do INSS que a sua RMI vai ser um valor X, para que a gente coloque o máximo possível, para chegar o máximo possível naquele valor ali que a gente colocou, que a gente planejou que você iria aposentar. E tem cliente que fica muito frustrado. Eu tive um cliente que aposentou depois da reforma, eu tinha feito para ele o planejamento, falei, olha, você não consegue aposentar. Ele falou, o máximo que eu fui na roça, Marli, foi assim, ó, de algum passeio, de algum churrasco na fazenda de alguém. Eu nunca estive na roça, então não tem como aproveitar tempo rural. A atividade dele não era especial, não tinha nada. Falei, olha, o seu valor de salário de benefício que vai ser de R$ 2.300. Você não vive com esse valor. Ele falou, não, eu tenho que continuar trabalhando. Só que eu vou pegar o valor da minha aposentadoria e vou investir em imóveis. Então, a aposentadoria dele não vai ser para ele sobreviver. Vai ser para ele poder investir em imóveis. E aí, falei, quando eu ficar velho, eu tenho imóveis para poder me manter de verdade. Eu falei, né? Então, assim... Mas serve para isso também, para você... eu quero aposentar agora, porque eu vou continuar trabalhando. Não é o caso daqueles 120 empregados que eu falei, que estão na atividade especial. Então, serve para isso também, para a pessoa poder se planejar se quer ou não continuar trabalhando. Isso é importante mesmo. Olha, doutora vai futura deputada federal. Parabéns. Vou querer ser assessor, hein? Eu quero ser assessor. Fala aí que se for, a gente já muda, né? Pra poder votar em você aí, entendeu? Não, gente, eu já fui cotada de ser vereadora, a Milton sempre me chama, mas eu falo assim, gente, o que eu amo de paixão mesmo é a advocacia, e exercer advocacia pra mim já toma meu tempo todo. Olha, Valéria, mas fazer outra coisa não. A gente precisa de advogados legislando, tá?
a gente precisa de advogados legislando. A gente que atua no direito previdenciário, a gente vê cada lei que você fala assim, cadê a assessoria jurídica desse deputado? Cadê a Pensando nisso, seria um empurrãozinho. Ganhou a pessoa para te ajudar. Hamilton, depois eu quero royalties, hein? Entendeu? Verdade, a gente precisa de deputado que conheça um pouco mais de leis, né? Que conheço, e a gente ficou feliz, né? Graças a Deus, né? A MP 1045 não passou, né? Maravilha! Eu nunca imaginei que eu fosse agradecer o Senado, gente. E ainda tiveram 27 deputados, né? Que votaram a favor da MP 1045, né? Absurdo. Mas sabe por que eu falei de agradecer o Senado hoje por conta disso? Porque eu tenho por mim, diante de tudo que a gente vem vindo de reformas muito nocivas previdenciárias, eu tenho por mim que se aquela MP tivesse apenas aquela questão das perícias nela, ela tinha passado. Sim. Se não tivesse esse monte de jabuti trabalhista nela, ela teria passado. Teria mesmo. Porque eles estão assim, né? Verdade. Lógico, isso aí ia cair, o STF ia julgar inconstitucional, ia julgar, porque o STJ ia dizer sobre que isso aí também seria ilegal, porque a Lei 9.099 e a 10.259 já prevê a gratuidade de justiça, mas já é prevista em primeiro grau de instância, você não tem que pagar se você é beneficiário se você está litigando o GEF, a isenção das custas em primeiro grau já está na lei, no texto legal. Verdade. Também na 8.213, se você estiver litigando contra o INSS e for acidente de trabalho, tem previsão da gratuidade. Já tem previsão também da gratuidade. Então, se você fizer eu vi o pessoal falando com medo, eu falei, gente, acidente de trabalho já está previsto, não tem que questionar a gratuidade mesmo. Só que na MP ela questionava, inclusive, os oriundos de acidente de trabalho. Isso. Então, nós teríamos esse problema, nós teríamos até o STJ dizer que ele era ilegal, a gente teria muito problema, a gente teria muito embate pela frente, verdade. Pela frente. Então, o meu medo era de que ele fosse sozinho da MP 1045, fosse sozinho com aquele assunto previdenciário das perícias e passasse. Ainda bem que jogaram aquele monte de jabuti trabalhista e que não passou. Foi, verdade. Mas por causa dos jabutis que tivemos muita pressão, né? Da advocacia, também. Principalmente. Foi. A nota pública do EPREV foi, assim, fundamental para isso não passar também, gente. O nosso trabalho também como coordenadores, lutando, cada um, né, no seu estado, na sua cidade, lutando aí nas suas redes sociais para que não passasse, né? Foi assim, foi um plus. Foi um plus. Realmente, o EPREV, a nota pública deles foi bem fundamentada. Hoje bem fundamentada, gente. Hoje o jornalista me perguntou assim, eu não entendo quando os advogados começam a brigar por conta de uma lei. Eu não entendo se a lei não vai afetar o advogado. Aí eu falei, ela não vai afetar o advogado, entre aspas, porque ela vai por tabela. Se ela mexe no meu cliente, ela automaticamente vai mexer com a minha advocacia. Sim. Então, ele falou assim, eu falei, então assim, a gente briga, quando você vê o advogado tá brigando, é porque vai afetar diretamente a sociedade, onde vai enfrentar, vai afetar diretamente a sociedade, que vai vir desembocar na gente, e a gente tem que fazer alguma coisa, e seria muito bom se a gente conseguisse fazer alguma coisa na alteração legislativa, que a gente não tivesse que ter que judicializar isso, e para depender de subjetividade, tal juiz entende dessa forma, tal juiz entende que não é ilegal, tal juiz entende que não é inconstitucional. Então, enfrentar a subjetividade do judiciário é muito mais complicado. É melhor que a gente tenha uma lei clara, que eu te falei aí, Valéria, das legislações, das leis que a gente tem lacônicas. Então, a importância de ter pessoas capacitadas fazendo leis é isso, é que a gente tenha uma legislação clara, sem brechas, e que ela seja bem objetiva na finalidade. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, seria bem interessante. Mari tá virando uma... Nós estamos indo para o final da live e eu gostei do registro que a doutora fez em relação aos regimes no planejamento previdenciário. Foi bem colocado que o advogado, além de ter que fazer um atendimento mais humanizado, com todas as perguntas,
o que eu achei interessante foi a doutora ter falado sobre a parceria. Se tem vários regimes, não adianta. Pode trazer um prejuízo para o segurado. Utilizar o tempo do regime, de um regime para o outro, como fazer isso. Se desconhece essa informação, faça uma parceria com a pessoa que trabalhe com regime militar, com regime público. Isso é importante, né, professora? Como a gente está indo para o final, eu gostaria de ouvir os dois sobre o congresso do EPREV, que eu estou, assim, contando os minutos para fechar meu escritório e ficar só assistindo o congresso do EPREV, que veio aí com tudo, com várias palestras, e eu quero ouvir a opinião dos dois. Primeiro, para a professora Marli, faz o convite aí para todo mundo, e depois o doutor Lúcio, e aí eu encerro a live após. Gente, tudo que a gente conversou aqui hoje, você vai encontrar os professores, outros professores falando desse mesmo assunto. E o que é bom dos congressos do IEPREV, eu sempre gostei muito dos congressos do IEPREV, e para registrar, eu estou morrendo de saudade de encontrar os colegas, porque para mim era um momento do network, era um momento a gente rever, juntar todos os estados, né? A gente falar de tudo, conversar sobre tudo, era um momento muito bom. A minha está por aqui, a minha aqui, ó. A minha, Lúcia, está com o meu nome, ó. Olha! Poxa, não humilha! Gente. Não humilha, hein? O dia chegou lá. A minha do bate-papo. É porque você entrou depois, eu sou coordenadora das antigas. Eu recebi essa homenagem. E aí, foi num congresso, inclusive, que a gente recebeu essa homenagem. Que todos os coordenadores, você ainda não era coordenador. Aí a gente recebeu essas homenagens aqui. Aí essa xícara aqui, elas sabem que não pode, essa xícara ninguém pode tocar nela aqui no escritório. Então ela fica aqui na minha estante de livro, e aí ela coloca umas canetinhas dentro só para poder disfarçar. Mas ela fala, esse dia chegou um estagiário e falou assim, nossa, eu gostei daquela xícara, eu vou ficar com ela para mim. Ela falou, não toca. Essa xícara eu vou tocar. Viu, Valéria? Não, o Lúcio também. Fui tomar um café no escritório dele. Eu falei, Lúcio, cadê aquela xícara para tomar um café? Não, essa não. Eu brinco com elas. Aqui tem uma outra. Eu falo, você gosta de xícara com o meu nome? Então toma essa daqui, ó. Essa daqui foi eu ganhei dos meus alunos, tá vendo? Falei, então aí essa tá aqui, ó. Não toque nessa caneca. Artigo 68, apropriação indébita. Entendeu? Gente! Então, eu ganhei dos meus alunos. Você gosta da xícara, usa aquela rosinha ali. Não é menos importante, mas aquela do IEPREV tem meu nome, então eu não queria que quebrasse aquela ali. Então, os congressos do IEPREV, gente, são congressos que tão importantes para a gente. Muita coisa do que eu sei hoje, muita coisa do que eu aprendi nos congressos do IEPREV. Eu sempre fui aluna CDF, né? Sempre fui aluna de primeira, ali da turma ali. Nos congressos, sempre sentei onde tinha as cadeiras atrás dos palestrantes, eu estava sempre o tempo todo ali, eu sugava tudo que eles falavam, eu estava ali ouvindo. Gosto muito de ler, então para mim os congressos traz muito conhecimento, agrega muita gente, a gente fica muito melhor depois que a gente vai para os congressos do IEPREV. E como sempre, além de bagagem, você cria tese depois que você aprende ali nos congressos. Além das teses que você aprende ali para você poder criar teses, você também, na parte prática da sua vida previdenciária, muda totalmente. Verdade. Eu tinha uma certa aversão ao trabalhista. E aí eu aprendi, inclusive em congresso com o Carlos Alberto, que o doutor Carlos Alberto Pereira de Castro, o autor do livro, que ele falou para mim, as interlocuções de direito previdenciário com direito do trabalho. Então, eu passei a gostar de direito do trabalho e fazer essas interlocuções. E hoje, para você ter ideia, eu dou aula em direito do trabalho, ensinando eles a fazer reconhecimento de vínculo, mas aí eu ensino eles a fazer reconhecimento de vínculo para fins previdenciários também. Perfeito. Então, você agrega conhecimento, você fica muito melhor. Então, eu convido vocês para poder fazer a inscrição no Congresso IEPREV. Gente, vai ser muito bom, muito bom mesmo. Vai ser semana que vem já, né? Semana que vem. Semana que vem. Entra lá no site do IEPREV, façam a inscrição.
E vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. Depois vocês me contem, podem me chamar no direct aí e me falar, olha, Marli, você não errou. O congresso é tudo isso que você falou e muito mais, porque tem muita coisa sendo preparada pra gente, viu? Muita coisa sendo preparada. A Ana, o Dr. Roberto sempre tem muito cuidado, muito zelo, né, com aquilo que está sendo passado pra gente. É bem, bem interessante. Verdade. Você falou aí sobre o presencial. Realmente, essa caneca é do 2019, o último presencial que nós tivemos. Mas eu falo o seguinte, nós tivemos um online no ano passado que surpreendeu todo mundo. Então eu falo para todo mundo, você nunca viu um congresso online no porte, no nível do congresso do IEPREV. Então é uma coisa assim fantástica, a estrutura que o IEPREV programa, mesmo online nós tínhamos 3 salas ao vivo funcionando ao mesmo tempo. Então, e você podia mudar de uma para outra. Como se a gente estivesse lá naquele hotel, né? Podendo mudar de oficina. Então, foi uma coisa fantástica. Vamos falar gente, o melhor café da manhã que eu já vi na minha vida, sabe? Muito bom. Ano que vem quem sabe estaremos de novo presencial. Eu espero que sim. Mas, olha, o congresso do IEPREV são mais de 120 horas de palestras gravadas, que você vai poder assistir depois também do evento. Mais de 15 palestras ao vivo e mais de 15 oficinas também. Temos o livro do congresso, com os artigos dos palestrantes, professores, já escrevem sempre, já é de lei esse livro do congresso. É interessante falar assim, você não pode comprar o livro depois, que não vai estar disponível. Só para quem se inscreve no congresso vai receber esse livro em casa, um livro físico. Isso é muito interessante. Fora que nós teremos mais de 35 especialistas falando e também um certificado digital de todas as palestras. Às vezes você faz um evento, a pessoa só pega ali o certificado das horas daquele que você assistiu ao vivo. O IEPREV é o único que vai dar um certificado de todas as palestras, inclusive as oficinas. Exatamente. Então, realmente é uma coisa assim, diferenciada. Nós não temos no Brasil um congresso similar ao do IEPREV. Os maiores nomes, referências do direito previdenciário, trabalhista, a gente vai encontrar no Congresso Brasileiro do IEPREV. Então, dias 9, 10 e 11, ainda dá tempo de se inscrever. Semana que vem a gente vai parar tudo aqui também, já avisei. Nós vamos estar assistindo quinta, sexta e sábado no Congresso do IEPREV. Eu faço a transmissão, eu tenho uma TV ali atrás. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aí tá vendo? Aí ali que eu faço ali, aí a equipe do escritório toda fica sentada na mesa ali atrás e a gente sempre faz a transmissão por ali, inclusive dos cursos do IEPREV e tudo, a gente faz a transmissão por ali para que toda a equipe também assista, toda a equipe participe dos eventos também. Gente, não percam. Não percam mesmo. Eu realmente aconselho a todos já correr para o site do IEPREV. Quem não fez inscrição ainda, já faça inscrição. Você também que é estudante, bacharel em Direito, corra lá, faça a sua inscrição, porque previdenciário a gente tem que já começar a estudar no banco mesmo das faculdades, né? Então, estudante de Direito... que agora já vai vir, né? Previdenciário com matéria obrigatória, né? Matéria obrigatória. Então, estudante... né? Verdade. Estudante de Direito, bacharel em Direito, corra também, faça inscrição. Doutores que estão assistindo, faça inscrição do IEPREV. E convido a todos vocês. A gente pode cair da live agora. Vou agradecer a todos vocês pela presença aqui hoje. Professora Marli, gratidão. Lúcio, meu parceiro, gratidão também. Quem tirou fotinha, nossa, quem fez um print, marca nós 3. E qualquer dúvida, a professora Marli está disponível aí no Instagram dela. Chame ela no direct e ela vai estar auxiliando aí vocês no que for possível. Doutor Lúcio também, assim como a minha pessoa também. Gratidão mais uma vez e até quinta-feira com a próxima live. Quinta-feira não teremos, né, doutor Lúcio? Isso. Quinta-feira a gente vai estar à mercê do Congresso. No Congresso. Então, próxima quinta-feira, sem ser essa, após o Congresso, a gente vem trazendo várias novidades para vocês, porque nós vamos aprender bastante nesse Congresso. Isso. E a gente aguarda todo mundo no Congresso. Isso. Obrigada. Marli, muito obrigado
Obrigado pelo carinho, por aceitar nosso convite, Marli. Valéria, obrigado mais uma vez pela parceria. Gratidão e a todos é os minha. presentes. Podem contar comigo, tá? Ótimo. Valeu, Obrigada. obrigado. Pra gente Tá também. bom. Abraço a todos. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente, tá, gente? Beijo para vocês.